Amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É uma forma de seguir o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Neste vídeo eu quero transmitir para vocês a liturgia referente ao dia 3 de agosto de 2025. É para você que acessa Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se você quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. No YouTube, Paulo Roberto Maciel 7919. Vamos então às primeiras informações sobre este dia. Domingo, 3 de agosto de 2025, é o início da 18ª semana do tempo comum no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço no pescoço. Eu sou leitor e animador litúrgico na Igreja Católica em Colatina, município da região noroeste do estado do Espírito Santo. No rito temos a missa própria com Glória, eu creio e o prefácio do domingo. Vamos às leituras, transmissão das leituras, para que todos se antecipem e possam entender melhor. Primeira leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículos do 21 ao 23. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 89 na Bíblia Vulgata, a Bíblia traduzida da Septuaginta, lá do Egito para o latim, do grego para o latim, por São Jerônimo, Bíblia com o Salmo 89, a Vulgata, 90 se for na de Jerusalém, versículos 3º ao 4º, 5º ao 6º, 12 ao 13, 14, 17, refrão, versículo 1. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Repitamos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Repitamos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vamos à segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo
aos Colossenses, capítulo 3, versículos do 1º ao 5º e do 9 ao 11. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mentais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, vamos ao Evangelho. Primeiro vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. Vamos recepcionar então o Evangelho e depois teremos a leitura. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer, hein? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Olha, este evangelho é forte demais, hein? Tanto o evangelho quanto as leituras deste domingo. Vamos à Léxio Divina primeiro, para sabermos o que nos está reservado aqui no livro Palavra e Vida. Olha, a leitura sugerida: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. A meditação é esta: a vida não depende das riquezas, mas de ter um coração misericordioso, bondoso, com decisão de partilhar, de se doar. Aquele homem já não tinha mais tempo nem para a família, desumanizara-se. Seu erro foi acumular bens. As riquezas em si são neutras. As riquezas em si são neutras, mas serão prejudiciais se não forem compartilhadas. Oração: Senhor, desapegai-me dos bens materiais e iluminai meu coração para que eu saiba partilhar, mesmo que seja pouco o que eu tenha. Ação: não acumularei bens, mas pensarei nos outros e os dividirei com quem precisa. Mais uma reflexão aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho. Jesus recusa ser juiz entre pessoas que têm conflitos econômicos. Certamente também naquela época eram frequentes as discussões por heranças e as desavenças entre irmãos pelos bens da família que foram deixados após a morte dos entes principais. Jesus aproveita a ocasião para advertir a multidão do seu tempo e a nós hoje sobre a ganância. Evitem todo tipo de ganância. Acumular riquezas é insensatez. A riqueza não é seguro de vida. Ainda que alguém seja muito rico, sua vida não é garantida pelos seus bens. Nossa vida tem breve duração e quando menos se espera chega a hora de passar para a eternidade. E aquilo que foi acumulado, para quem ficará? Rico para Deus é quem, com o que é seu, ajuda o próximo que precisa. Em vez de gastar tempo acumulando bens terrenos, a pessoa sensata investe na alegria da partilha. Vamos a mais uma reflexão para a gente começar a falar dos santos. A reflexão é do Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. O texto é do Frei Augusto Luiz Gabriel, da Ordem dos Frades Menores, é franciscano, né? Vamos saber o que ele fala aqui sobre o 18º domingo comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. E para quem ficará o que tu acumulaste? Esta é a grande pergunta que o Evangelho deste domingo nos faz. Ao contrário da partilha, esconde-se a ganância do acúmulo e a perda do sentido que tal opção gera na vida dos que assim procedem. Ao contrário da partilha, esconde-se a ganância do acúmulo e a perda de sentido que tal opção gera na vida dos que assim procedem. A parábola contada por Jesus é um alerta. Acumular não garante vida a ninguém. De nada vale ajuntar para si riquezas e bens e não ser rico diante de Deus. Você é rico diante de Deus, diante do Criador de tudo, diante de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Somente o Criador pode dar ao homem uma riqueza muito maior, a própria vida, que deve ser compartilhada. A vida presente e a vida eterna, onde haverá felicidade para sempre. Assim se manifesta o reino de Deus na partilha de tudo o que nós temos e somos. Já reza o ditado: quem divide, multiplica. Bem, agora é hora dos santos, porque os santos
partilharam, seguiram o que Jesus mandou. Santo do dia 3 de agosto, São Martinho Eremita, do ano 580, quando morreu. Viveu em contemplação e oração numa estreita gruta do Monte Mássico, na Itália. De acordo com o site Pocket Texto, São Martinho era um nobre romano chamado Marcos ou Márcio. Posteriormente, graças ao Papa São Gregório Magno, que muito elogiou em seus sermões pela santidade, pela grandeza da humildade desse seguidor de Cristo, lhe foi dado o nome de Martinho. Olha, provavelmente ele nasceu em torno do ano 500, pois quando São Bento, em 529, se transferiu para Monte Cassino, encontrou esse santo já vivendo ali. Era um jovem eremita. Vivia em solidão numa pequena gruta. São Bento o encontrou e chegou a viver por um pouco de tempo nessa gruta junto com São Martinho. Apesar de ambos jejuarem, rezarem juntos, não entraram muito de acordo sobre o modo de vida a ser seguido, pois São Bento desejava a vida em comum, enquanto São Martinho não desejava abrir mão da vida solitária, somente com Deus. Apesar da discordância, os dois santos ainda mantiveram contatos. Enquanto São Bento seguiu seu caminho, Martinho, para tornar mais dura sua penitência, teria amarrado uma corrente ao seu pé e fixado a outra extremidade a uma pedra. Assim, preso, não podia sair da sua gruta. Viveu recluso dessa maneira por cerca de 3 anos. Apenas mediante a intercessão de São Bento é que Martinho decidiu se soltar da corrente, dando bênçãos, dando mostras de grande humildade ao obedecer Bento. Muitas pessoas procuravam por Martinho para pedir orações. Alguns jovens ficavam tão impressionados com seu estilo de vida que começaram a se retirar em solidão. Desse modo, começou a surgir em torno de Martinho, em torno desse santo da Igreja Católica Apostólica Romana, uma pequena comunidade de monges eremitas. Com o tempo, São Martinho tornou-se abade dessa pequena comunidade. E no dia 3 de agosto do ano 580, depois de conduzir uma vida ascética e de se consumir em jejuns e penitências, São Martinho morreu santamente. Seus monges se encarregaram de sepultar o corpo santo na igreja do mosteiro. São Martinho, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 3 de agosto, São Eufrônio, bispo, faleceu em 475. Ele edificou em Autun, na França, uma basílica em honra do mártir São Sinforiano e adornou com maior decoro o sepulcro de São Martinho de Tours. Santo Eufrônio, rogai por nós. Santo do dia 3 de agosto, Santo Asprênio, primeiro bispo de Nápoles, na Itália, dos séculos I ou II. Santo Eufrônio foi bispo, Santo Asprênio foi bispo de Nápoles, e não temos a biografia dele aqui, mas é um santo canonizado pela Igreja. Santo do dia 3 de agosto, São Pedro de Anagni, bispo, faleceu em 1105. Foi descendente de família principesca. Pedro de Anagni foi monge beneditino e depois bispo de Anagni, na Itália. Empenhou-se na reforma da vida do clero e dos leigos. Bem-aventurado do dia 3 de agosto é o beato Agostinho Casotic, bispo. Faleceu em 1323, foi bispo da Ordem dos Pregadores, que primeiro governou a igreja de Zagreb. E depois, por causa da hostilidade do rei da Dalmácia,
transitou para a sede de Lucera, onde se dedicou com grande diligência ao cuidado dos pobres e dos necessitados. Vamos agora para mais um bem-aventurado. Bem-aventurado do dia 3 de agosto é o beato Francisco Bandrés Sánchez, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1936. Francisco Bandrés Sánchez foi um religioso salesiano. Ele acabou sendo martirizado pela terrível Guerra Civil da Espanha, a Guerra Civil Espanhola. Bem-aventurado do dia 3 de agosto é o beato Afonso Lopes Lopes, presbítero e mártir. Faleceu em 1936. Foi um sacerdote, um religioso franciscano, fuzilado em Samalús, na Espanha, durante a Guerra Civil. Bem-aventurado do dia 3 de agosto é o beato Salvador Ferrandes Segue. Foi presbítero e mártir, faleceu em 1936. Presbítero é o mesmo que sacerdote. Salvador Ferrandes Segue, durante a perseguição contra a fé cristã e católica, derramou seu sangue por Cristo Jesus. Isso aconteceu em Alicante, na Espanha. Santa do dia 3 de agosto é uma santa do dia 3 de agosto, Santa Lídia. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, padre, portanto, sacerdote da Congregação do Santíssimo Redentor, Lídia era uma proprietária de sucesso, rica, influente e popular, exercia sua liderança entre os filipenses e principalmente dentro da sua própria família. Quando a Bíblia fala que Lídia comercializava púrpura, isto significa que ela era muito rica, pois a púrpura era usada como símbolo de alta posição social e consumida apenas pela elite das cortes. Durante uma de suas pregações em Filipos, o apóstolo São Paulo e alguns de seus seguidores foram ouvidos por ela. Lídia era convertida ao judaísmo, mas diante das palavras de Paulo, ela sentiu-se atraída profundamente pela mensagem de Jesus. Quando terminou a pregação, Lídia tornou-se cristã. Com seu testemunho, conseguiu converter e batizar toda a família. Depois disto, ela os convidou: se vocês me consideram fiel ao Senhor, permaneçam em minha casa, e os forçou a aceitar o convite. A casa de Lídia se tornou a primeira igreja católica em solo europeu. Lídia usou todo o seu prestígio social, sucesso comercial e poder de sua liderança para, junto com outras mulheres, levar para dentro dos lares a palavra de Cristo Jesus. O culto a Santa Lídia é uma tradição cristã das mais antigas. Isso dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. A sua veneração é respeitada, pois seus atos são sinais evidentes da sua santidade. Ela é chamada padroeira dos tintureiros. Santo do dia 3 de agosto, São Gamaliel. De acordo com o site facebook.com, Aparições de Jesus Amoroso, Sorocaba, Gamaliel, no Novo Testamento, é um fariseu e doutor da lei. É representado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34, advertindo seus companheiros, membros do Sinédrio, para não enviar à morte São Pedro e os apóstolos. Seu conselho, porém indesejável, foi posto em prática. Tão grande era a autoridade com seus contemporâneos. Nós aprendemos em Atos, capítulo 22, versículo 3, que ele foi professor do apóstolo São Paulo. Não é dado conhecer a extensão da influência que exerceu sobre o futuro apóstolo dos gentios. Gamaliel é justamente identificado com um ilustre judeu, doutor da lei, que morreu 18 anos antes da destruição de Jerusalém. No Talmud, este Gamaliel
carregou com seu avô Hiller o apelido de o Ancião, e é o primeiro a quem o título de Rabban, nosso mestre, foi dado. Ele aparece como no livro dos Atos dos Apóstolos como um proeminente homem de importância, né? Como um membro do mais alto tribunal dos judeus e um membro dos mais importantes. É tratado como criador de muitos preceitos legais, era pai de um jovem, a quem chamou Simeão, e de uma moça que se casou com o sacerdote Simon ben Natanael. Desde o início, a tradição eclesiástica tem suposto que Gamaliel abraçou a fé cristã e manteve-se um membro do Sinédrio com a finalidade de ajudar secretamente seus companheiros cristãos. De acordo com Fócio, Gamaliel foi batizado por São Pedro e São João junto com seu filho e com Nicodemos. Documentam que faleceu em torno do ano 50. Seu corpo ficou perdido durante vários séculos e finalmente foi encontrado no século V e levado ao Ocidente, onde atualmente se encontra na Catedral de Pisa, na Itália. Sua festa de celebração acontece no dia 3 de agosto. Santo do dia 3 de agosto, São Nicodemos. Mais um santo, hein? Olha aí, São Nicodemos, que é festejado hoje. De acordo com o site Calendar, Nicodemos era um fariseu importante dentro do Sinédrio que aceitou Jesus como Messias enviado por Deus, de acordo com 3 passagens do Evangelho de São João. É só na terceira passagem de João que Nicodemos reconhece publicamente Jesus como o Salvador, ajudando na preparação do cadáver de Jesus para o enterro. Nicodemos é assim referido por vezes como discípulo secreto de Jesus ou como um representante dos que possuem pouca fé para o apoiarem abertamente. Acredita-se que Nicodemos morreu martirizado no primeiro século. A ele se atribui também o livro apócrifo O Evangelho de Nicodemos. Em Portugal pode-se encontrar uma estátua de Nicodemos do Bom Jesus de Praga. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz Jaquina, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. O que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é nosso Pai Celeste, nosso Abba, papaizinho do céu, só quer o bem para nós. Mesmo que seja um não, aceite, acate, porque você está lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, nosso Pai eterno. E agora eu clamo Maranatá, do aramaico dialeto de Jesus, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes, nossos irmãos separados. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer em Jesus como Deus, for batizado e arrepender-se dos seus pecados, terá a vida eterna. São Paulo já disse, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando tivermos o corpo glorificado semelhante ao de Jesus quando ressuscitou. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.